Boa noite, gente. Graças a paz. Amém? Que bom, né? A gente está junto mais uma vez, reunido como igreja, adorando ao Senhor, proclamando a mensagem de salvação e se alegrando com os nossos irmãos. Que bom. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 3 de Lucas. A partir do versículo 1. A gente vai ver algumas coisas muito interessantes nesse texto e a gente vai ver uma afirmativa de João que é muito forte e até certo ponto pesada quando a gente para observar a forma como ela é falada e como ela é citada, né? A gente vai perceber como a todo momento a gente tem uma busca constante, uma exortação constante em relação ao arrependimento. A gente vai ver como esse texto é um chamado constante ao arrependimento, certo? Capítulo 3 de Lucas, a partir do versículo 1. Todo mundo já abriu aí? Amém? Então vamos ler. Diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam um sumo sacerdócio. Bocado de nome aí bom para botar nos filhos de vocês. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem um arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer, então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes. E por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Até o versículo 20. E a gente encerra nessa parte desse capítulo 3. Primeiro ponto da mensagem: a palavra do Senhor veio a João. Não foi uma mensagem humana, não foi nada que veio de próprios seres humanos ou de meros mortais, mas foi a palavra do próprio Deus. O que a gente começa a perceber é que o discurso de João estava pautado em uma verdade divina e não em uma verdade humana. O discurso de João estava pautado naquilo que o próprio Deus já havia dito e naquilo que o próprio Deus estava querendo dizer e disse para o seu povo. A mensagem de João, o texto de João, as afirmações de João, a intenção de João era uma intenção divina, porque provinha da vontade do próprio Deus e da verdade do próprio Deus. Logo, o que João estava falando não era nada de mente humana ou nada produzido no coração humano, mas tão somente produzido no coração do próprio Deus, exposto pelo próprio Deus, revelado pelo próprio Deus.
João estava proclamando uma verdade divina, a verdade acerca do arrependimento. João estava proclamando uma mensagem, uma exortação do próprio Deus para o povo de Israel e do próprio Deus para aqueles que tanto estavam ali procurando, as multidões, os soldados, os publicanos, todas essas pessoas que vieram com diversos questionamentos. João estava trazendo uma afirmação, uma exortação divina. Arrependam-se, mudem de vida. O padrão de vida que vocês têm, se não for o correto, não é divino. Se vocês estão vivendo de maneira que não agrada ao Senhor, se arrependam. Se vocês estão vivendo de alguma maneira que está indo para distante do Senhor, se arrependa desses caminhos. Andem nas veredas retas do Senhor. Andem nos caminhos corretos. João estava trazendo a afirmação do próprio Deus, uma exortação do próprio Deus. Era um chamado do próprio Deus ao arrependimento. João não estava trazendo nenhuma mensagem, nenhuma palavra, nenhuma afirmação que provinha de mente humana ou de alguma coisa criada por seres humanos. Não eram frases de efeitos legais que estavam trazendo o público, mas tão somente a mensagem divina, a verdade divina, a mensagem revelada pelo próprio Deus em direção ao coração de pecadores. João estava pregando a mensagem genuína, a verdadeira mensagem, a própria verdade. João anunciava aquilo que vinha do próprio Deus e não de mente humana. O que nós tanto vemos acontecer em nosso tempo, por exemplo, é como muitos pregadores têm enchido seus bancos, os bancos de seus templos, a partir de uma mensagem vazia e de uma mensagem mentirosa ou ilusória. O que nós vemos acontecer muitas vezes em nosso tempo é uma mensagem que deturpa o Evangelho a fim de trazer ao coração humano aquilo que ele mais quer ouvir e não aquilo que ele necessita. O que nós vemos acontecer muitas vezes em nosso tempo são pregadores que pegam a verdade, esquecem que ela existe, criam uma nova mensagem a partir da mensagem original e pregam uma coisa que a mensagem não está dizendo. João não fez isso. O texto é muito claro. O texto fala que a verdade do Senhor veio a João. A palavra do Senhor veio a João. O texto afirma que não foi a mensagem de homens, e sim a mensagem divina. E o texto também é muito claro quando diz que João começou a pregar uma mensagem que o profeta Isaías já havia escrito, que foi um profeta inspirado por Deus para escrever. Então a gente já começa a perceber que não era João pegando uma mensagem já existente e deturpando essa mensagem a uma mensagem do momento. O que nós vemos é João pegar a mensagem de Deus promovida para o povo de Israel pelo profeta Isaías, que é uma verdade atemporal, pegou essa verdade, replicou aos seus dias, porque o próprio Deus estava trazendo essa mensagem para o seu povo. O que nós vemos então é de que a verdade do Senhor não é uma verdade tão somente para um tempo, mas uma verdade eterna. E uma mensagem que em momento algum de nossa história se tornará uma mentira. O que nós vemos acontecer com a verdade do Evangelho é de que ela será eterna. A mensagem do Senhor nunca passará. As flores do campo irão murchar, a relva vai passar, o tempo irá passar, mas a mensagem do Senhor permanecerá. A palavra de Deus continuará eterna, porque ela foi promovida e feita a partir de um ser eterno. O próprio Eterno inspirou a sua palavra. O que João estava fazendo era proclamar a verdade que nunca passará, e uma verdade que será eternamente atual. É isso que João estava fazendo. Era isso que João estava fazendo, e com tanto afinco, e sendo tão enfático em falar de tudo isso. O arrependimento de nossas vidas. Aquilo que o nosso coração tanto necessita. Arrependimento. Buscar ao Senhor em verdade, em um arrependimento genuíno, sincero. Não com uma mensagem mentirosa, não com frases de efeito. É o que o Senhor menos precisa, são frases de efeito. Na realidade, as orações mais belas surgiram de um momento de extrema sinceridade diante de Deus. As orações mais belas já registradas saíram de um momento de sinceridade. As orações que foram mais bem feitas pela sua vida, na sua vida, pelo seu coração, foram mensagens feitas em momento de fragilidade, onde o seu coração verdadeiramente suplicou ao Senhor. As melhores orações que você já fez foram em momentos que o seu coração tanto necessitou do Senhor. Não foram frases de efeito. Não foram orações que nós tentamos embelezar com palavras bonitas e difíceis. Foram momentos em que o nosso coração esteve tão sensível ao Espírito Santo que suplicou ao Senhor verdadeiramente aquilo que ele necessitava. As melhores orações, as melhores súplicas surgem dos momentos de maior necessidade da nossa alma.
a mensagem verdadeira do Senhor surgiu dos momentos de maiores necessidades de seu povo. Aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, que é a verdade absoluta e a verdade que nunca passará, que é uma verdade eterna, essa verdade, ela vem de encontro ao nosso coração quando nós mais necessitamos. Eu não sei qual é a necessidade do seu coração nesse momento, mas eu sei que Deus, em algum momento, há de chegar com a sua verdade, indo de encontro à necessidade do seu coração. Eu não sei como está o seu coração nesse momento. Eu não sei como está a sua mente nesse momento. Mas eu sei que em algum momento Deus há de chegar com a necessidade do seu coração. Há de chegar com a sua verdade indo de encontro ao seu coração. Às vezes o que o seu coração tanto necessita é ser confrontado com a verdade. E isso é extremamente difícil para nós. Porque é muito mais fácil iludir o nosso coração com algo, com a mentira. É muito mais fácil iludir o nosso coração, por exemplo, com a mentira de dizer assim, Deus vai fazer alguma coisa, quando nós não estamos crendo. É muito mais fácil fazer isso, é muito mais fácil ter o nosso coração iludido do que confrontado com a verdade. É muito mais fácil, por exemplo, não estar no lugar do salmista quando ele vai escrever assim, por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? É muito mais difícil estar nessa posição de confronto ao nosso coração e à nossa alma. O salmista, quando escreve esse texto, ele escreve assim, espere em Deus, pois ainda voltarei a louvá-lo, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus. É muito mais difícil confrontar o nosso coração com a verdade, embora seja extremamente necessário. Mas é muito mais fácil iludi-lo com sutis mentiras, dizendo de que tudo vai ficar bem, e de que em breve Deus vai trazer todas as coisas boas para a nossa vida. Quando na realidade pode ser que Deus queira que a gente passe por diversas provações que a gente nem sequer imagina. Quando pode ser que a vontade divina não seja de trazer bonança, mas de trazer adversidade e provações para que a nossa fé seja enriquecida. Mas é muito mais difícil confrontar o nosso coração com a verdade, embora seja necessário. João estava confrontando o povo com a verdade do Senhor, uma verdade que nunca findará e uma verdade que nunca estará desatualizada. João estava confrontando aquelas pessoas com a necessidade do arrependimento, que é uma necessidade constante do nosso coração. João fez uso das Escrituras para proclamar a mensagem que o próprio Deus havia mandado. Nenhum sermão deve ser feito sem antes ser conduzido pelo próprio Deus a encontrar nas Escrituras o embasamento necessário. Nenhum sermão deve ser feito por base naquilo que a própria humanidade produziu. Eu não vou chegar, por exemplo, num domingo à noite e trazer um sermão baseado em alguma frase de algum filósofo. Isso não se faz. O coração, ele deve ser confrontado, a nossa alma deve ser confrontada com a verdade das Escrituras, com a verdade do Evangelho, com a verdade divina, com aquilo que Deus revelou de si mesmo, com aquilo que o próprio Deus já disse. Não iremos, por exemplo, confortar o nosso coração enlutado com frases de efeito e com mensagens de autoajuda. Iremos consolar o nosso coração com a mensagem divina, em ter a certeza de que Deus consola os enlutados e de que Deus é um Deus presente. Não iremos, por exemplo, confrontar o nosso coração em um momento de dúvida com uma frase de efeito que nós ouvimos ou lemos em algum lugar, mas iremos confrontar a nossa alma e o nosso coração com a verdade do Evangelho, em dizer que Deus há de trazer solução para aquelas dúvidas que o nosso coração tem, de que Deus e a sua verdade são suficientes para o nosso coração, e de que a verdade divina já revelada é suficiente e atual por demais para buscarmos em qualquer outro lugar uma verdade fajuta, uma verdade quebrada ou algo mentiroso. O nosso coração, a nossa alma deve ser confrontado constantemente a partir da verdade do Evangelho. João estava fazendo isso. João confrontava o povo com a verdade do próprio Deus, com aquilo que o próprio Deus já havia revelado. Nenhum sermão, nenhum confronto à nossa alma deve ser feito sem embasamento bíblico e conduzido pelo próprio Deus. Porque o pregador, o pastor, pelo menos é isso que a gente espera e ora para que isso aconteça, e não duvidando daqueles que trazem mensagens aqui. Mas o pregador, ele vem aqui debaixo do poder de Deus, para falar da mensagem de Deus ao povo de Deus, para que a partir da verdade de Deus, o povo de Deus conheça mais esse Deus, se aproxime desse Deus e tenha os seus pecados confrontados para que em proximidade de Deus tenham as suas vidas restauradas.
Nós vimos aqui, não porque a nossa verdade há de prevalecer, mas porque a verdade do Senhor já nos alcançou em algum momento de nossas vidas. Ou, em alguns casos, porque a verdade do Senhor há de nos alcançar nesse exato momento. Não sabemos. Nós temos tanto pecadores já alcançados aqui, como podemos ter pecadores ainda não alcançados. Mas a verdade do Senhor, de alguma forma, há de chegar de encontro ao coração de todos nós. E de alguma maneira, Deus irá falar conosco por meio de sua sagrada palavra, que é única, é verdadeira e é eterna, suficiente para a nossa alma. Ele há de confrontar o nosso ser e de alcançar o nosso coração com a sua verdade. O sermão de João buscava aproximar os ouvintes do perdão divino por meio do arrependimento de pecados. A todo momento, o que nós vemos é a ação divina em alcançar os corações, em trazer pecadores ao seu encontro. O seu Espírito, o próprio Espírito de Deus, conduz pecadores à sua presença e aí de encontro à sua verdade. O próprio Espírito de Deus. Deixa eu trazer uma informação histórica dos batistas para vocês, rapidamente. O primeiro batista brasileiro foi um ex-padre chamado Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele era alagoano. Esse ex-padre, ele foi rejeitado pela sua família quando ele largou a batina para se tornar um pastor batista. Anos depois, quando ele já tinha plantado uma igreja ao lado dos missionários norte-americanos pioneiros, ele recebe cartas de seus familiares. Um grupo de aproximadamente 20 pessoas, 20 a 30 pessoas, começaram a lhe enviar cartas, seus familiares, dizendo assim: venha até nós pregar o evangelho, porque lendo as escrituras tivemos um encontro com o Senhor. A família desse ex-padre foi conduzida até a presença de Deus e a confissão de pecados, arrependimento de pecados, por meio das sagradas letras. Mas foi conduzida ao Senhor. Nós temos nas atas de nossa igreja, por exemplo, digo isso porque eu li as atas de nossa igreja, nós temos relatos de irmãos que estavam pedindo para que a nossa igreja enviasse alguém para pregar o evangelho em povoados de nosso estado, porque pessoas naquela região, naqueles povoados, tinham conhecido a verdade do Senhor, lendo as sagradas letras sozinhas, e ainda não tinham igreja para congregar. Por exemplo, vocês sabiam que a primeira igreja a alcançar tribos indígenas no nosso estado foi a PIB do Natal? Tinham ciência disso? A primeira igreja que começou missões transculturais no nosso estado foi a nossa, alcançando ainda em 1920, um ano após sua organização, tribos indígenas na região de Extremóis. De alguma maneira, Deus há de conduzir pecadores ao encontro com a sua verdade. De alguma maneira, não sabemos como. Pode ser por meio de uma revelação. Deus tem alcançado muçulmanos por meio de revelação em sonho. De um livro engolindo o Alcorão, de um homem de branco, de rosto reluzente aparecendo em sonho. Deus tem se revelado Salvador. A sua mensagem tem chegado de alguma maneira ao coração de homens necessitados. Deus há de conduzir pecadores ao encontro com a sua verdade. De alguma forma, não sabemos como, mas Deus há de fazer isso. Deus conduz pecadores ao encontro com a sua verdade. A verdade do Senhor alcança a necessidade de cada coração. Seja os enlutados, sejam os necessitados, sejam aqueles que estão em profundo abatimento, sejam aqueles que estão nesse momento chorando, sejam aqueles que estão até mesmo em tremenda alegria, Deus encontra o coração de todos nós. Todo pecador carece de ter o seu coração alcançado pela verdade do Evangelho. A todo momento o que vemos é a ação divina em alcançar os corações. A mensagem de João, fazendo jus ao seu chamado profético, já anunciava o Cristo. Sua pregação buscava alertar o povo da necessidade de arrependimento. Ele acusava o povo de ser um povo perdido, de ser um povo tão profundo em seus pecados que já não encontravam mais a verdade. João acusava o povo de não ter tido ainda o encontro com o verdadeiro evangelho e de não ter ouvido as escrituras como deveria. João acusava o povo de uma necessidade de arrependimento e alertava eles da necessidade urgente desse arrependimento, porque o machado já estava à vista, o machado já estava na raiz das árvores, o machado divino já estava exposto.
Por isso que João já alertava o povo da necessidade de arrependimento. João já alertava o povo da necessidade de se converterem genuinamente, porque Cristo estava chegando, o machado já estava exposto. Haveria de chegar um momento onde aquelas árvores que não produzissem bons frutos seriam arrancadas, cortadas e jogadas ao fogo. Já estava chegando a hora, já estava chegando o momento. Já estava chegando o momento onde Deus apareceria, se revelaria, e então aqueles arrependidos e os não arrependidos seriam então expostos e então julgados por esse Senhor. Estava chegando o momento. João já alertava sobre isso. A mensagem de João alertava para algo muito maior do que qualquer outra coisa. João não alertava, por exemplo, cumpram a lei, sejam zelosos com a lei. João não falava isso. João estava dizendo assim, se arrependam. João não estava dizendo, vivam a religião como sendo algo tão radical a ponto de você matar e morrer por isso. João estava dizendo, se arrependam. João estava chamando o povo ao arrependimento, a dizer assim, vocês carecem do Senhor. O coração de vocês não descansará enquanto vocês não tiverem encontro com a verdade. Enquanto os seus caminhos não forem endireitados, enquanto vocês não caminharem nas veredas do Senhor, enquanto vocês não caminharem de acordo com a sua verdade, o seu coração não irá descansar. Arrependam-se. O chamado do Senhor, o chamado dele é para o nosso arrependimento, para que nos arrependamos, para que nos aproximamos do Senhor e para que a todo momento tenhamos uma vida de proximidade com Ele. Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. Eu não sei por que foi que você veio aqui hoje. Não sei o que é que o Senhor chama você a fazer, mas eu sei que em alguma forma Deus tem lhe chamado a se arrepender. Eu não sei qual é o seu pecado, mas eu sei que Deus lhe convida a se arrepender desse pecado. É um chamado urgente. João já proclamava isso. A mensagem do Senhor nunca ficará desatualizada. Versículos de 10 a 14. Diz assim: o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem julguem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. A mudança de atitude, é isso que nós vemos nesse momento. O que nós vemos aqui é João alertando de que o arrependimento não deve ser baseado naquilo que nós dizemos, e sim naquilo que nós praticamos. De que, a vez que nós professamos o nosso arrependimento, de que nos arrependemos de nossos pecados, deve haver mudança. O que nós vemos é que toda atitude, a partir de um encontro com Cristo, de um arrependimento sincero, é redimido. As nossas atitudes são redimidas quando nós nos arrependemos. Nossas práticas são transformadas quando nós nos arrependemos. A nossa vida é transformada a partir do arrependimento que nós professamos genuinamente, verdadeiramente. Não sei qual é a que você está precisando fazer, mas eu sei que Deus nos convida constantemente e urgentemente a nos arrependermos. Não sei qual é o pecado. Não sei o que é que passa no seu coração. Eu não tenho nenhum poder de sondar o seu coração e de consultar a sua mente. Nenhum, absolutamente nenhum. Mas Deus tem. E Deus nos convida urgentemente a nos arrependermos de todos os nossos pecados. Todo arrependimento resulta em transformação quando é sincero. O mentiroso arrependido para de mentir. O adúltero arrependido para de adulterar. O ladrão arrependido para de roubar. Todo arrependimento sincero resulta em uma transformação sincera. Todo arrependimento sincero diante do Senhor resulta em uma ação de Deus em redimir esse pecador. Todo pecador arrependido, quando chega diante do Senhor em sincero arrependimento, recebe do Senhor uma sincera transformação. Todo pecador arrependido. Todo aquele que se aproxima do Senhor em arrependimento sincero, tem em sua vida o experimento do perdão sincero do Senhor e da transformação genuína do nosso Deus. Todo pecador, conduzido ao arrependimento pelo Espírito, experimenta uma transformação que nada, nem ninguém nesse mundo consegue promover. O que é que há em sua vida, nessa noite, que o Espírito tem te chamado a se arrepender?
O que é que há no seu coração nesse momento que o Espírito Santo de Deus tem lhe chamado a confessar? Qual é o pecado que nesse momento Deus tem lhe conduzido a pedir perdão? O que é que nesse momento o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao seu coração, dizendo que algo está errado e que você precisa se arrepender? Eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo do Senhor sonda os corações. E nesse momento pode ser que Ele esteja fazendo isso com você. Pode ser que nesse momento o Senhor esteja gritando no seu coração, dizendo e apontando, acusando algum pecado que você necessita urgentemente se arrepender. Eu não sei qual é. Eu não sei o que é que se passa na sua vida. Não sou onipresente e não estou com você a todo momento. Não sou onisciente e não sei o que é que está acontecendo na sua mente. Mas eu sei que Deus é. Deus é tudo isso. Deus sabe o que está acontecendo. Deus conhece o seu coração. E Deus está com você em todo momento. É por isso que Ele sabe do que é que o seu coração necessita. E é por isso que pode ser que nesse momento Ele esteja conduzindo o seu coração a um arrependimento sincero e a um pedido de perdão. Eu não sei, mas Deus sabe. Uma vez, em um momento com uma jovem, a gente estava conversando justamente sobre pecado, sobre arrependimento, e aí ela sempre falava, havia uma prática constante, uma repetição na fala, dizendo assim: Deus sabe do meu coração. Não, eu faço tudo isso, mas Deus sabe do meu coração. Deus conhece o meu coração. Olha, me diga, por favor, eu vou ser sincero com vocês, se em algum momento eu precisar exortar alguém aqui, não me venha dizendo, Deus sabe do meu coração, como forma de se esconder atrás do seu pecado. Não me venha com isso, estou calejado. Eu realmente não caio nessa, certo? Deus me ensinou isso porque eu fazia isso, e Deus me ensinou a como reconhecer isso. A todo momento nós procuramos nos esconder. A prática constante do nosso coração pecador é dizer assim, Deus conhece o meu coração. Como se Ele conhecesse tanto o nosso coração, a ponto da gente se esconder atrás de alguma coisa. Ou Deus conhece o meu coração, dizendo assim, Ele sabe do que é que a gente está fazendo. Mas talvez Ele não saiba do que é que o meu coração ou a minha mente está pensando. Sempre como se a gente estivesse tentando se esconder atrás de alguma coisa. Deus sabe do seu coração. E, meu irmão, Deus conhece o seu coração de ponta a ponta. É por isso que Ele sabe quando nós pecamos. É por isso que Ele sabe quando nós estamos tentando nos esconder atrás de um pecado. É por isso que Ele sabe quando a gente está tentando justificar o pecado que a gente está praticando. É por isso que Ele sabe que a gente necessita de arrependimento. E é por isso que Ele nos convida a nos arrependermos. Deus conhece o nosso coração. Sim, Ele conhece o nosso coração muito mais do que qualquer outra pessoa. Deus conhece a nossa mente muito mais do que qualquer psicólogo, psiquiatra, neurocientista, muito mais do que qualquer pessoa. Deus conhece o nosso coração muito mais do que qualquer cardiologista. Deus conhece o nosso coração e é por isso que Ele nos convida ao arrependimento. Porque Ele sabe qual é o nosso pecado, porque Ele sabe qual é a nossa falha, porque Ele sabe quais são os gatilhos que nos fazem pecar, porque Ele sabe quais são as nossas fraquezas e no que Satanás nos faz tropeçar. É por isso que Ele nos convida ao arrependimento, porque Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, sim, conhece o nosso coração. De tamanha forma que Ele também conhece o nosso pecado, a nossa fragilidade, o nosso sentimento, a nossa dor, o nosso luto, a nossa tristeza, a nossa necessidade de arrependimento. É por isso que Ele sabe de tudo isso, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Ele sabe que se nos aproximarmos dEle em arrependimento sincero, o seu perdão sincero se aproximará de nós. E a transformação por meio do seu poder irá ocorrer. Porque Ele sonda os nossos corações. Porque Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Jesus confirma essas palavras de João sobre arrependimento no capítulo 13. Veja só o que diz o capítulo 13 de Lucas. Diz assim, a partir do versículo 6. Ou melhor, a partir do versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contra Jesus, que Pilatos contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês
pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, vocês, todos vocês também perecerão. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse aos que cuidavam da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Em outras versões vão dizer: vocês não sabem que árvore que não produz fruto inutiliza a terra? Se nossos arrependimentos forem mentirosos, não haverá transformação. Se não nos aproximarmos do trono do Senhor em sincera devoção e confissão de pecados, o perdão não se aproximará de nós. Se não nos aproximarmos do Senhor com um coração sincero e colocar sobre Ele tudo o que nós estamos sentindo e tudo o que o nosso coração está sentindo, não se aproximará de nós o perdão do Senhor e o seu favor. Mas eis a graça maior, eis uma graça maior que o Senhor nos garante. Ele perdoa os nossos pecados, Ele já levou sobre si as nossas dores, Ele já se aproximou de nós. Lucas vai dizer no capítulo 19, na história de Zaqueu, vai dizer assim: hoje chegou salvação nessa casa, porque o Filho de Deus veio salvar e buscar aquele que estava perdido. Deus veio a nós, a salvação se aproximou de nós, o Filho de Deus, Cristo Jesus, veio a nós, o perdão dos nossos pecados, aquele que se fez pecado sem pecar. Cristo, o próprio Deus, se aproximou de nós. Nisto está a graça maior, em saber que Deus se aproximou de nós, em saber que Ele sonda os nossos corações, e saber que Ele nos conduz ao arrependimento sincero, para que possamos receber o seu perdão. Nisto está a graça maior de nossa vida, em saber que por maior que seja o nosso pecado, podemos com sinceridade nos aproximar do Senhor e receber o seu perdão, porque Cristo já morreu por nós, e mais ninguém. Cristo já testemunhava disso. Há necessidade de arrependimento. Se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. E ele estava falando de uma morte eterna. Ele estava falando de uma eternidade sem o Senhor. Ele estava falando de uma vida eterna sem a presença do próprio Deus. Ele estava falando de uma vida eterna em sofrimento. Se não houver arrependimento, não haverá salvação. Se não nos aproximarmos do Senhor em sincero arrependimento de nossos pecados, não alcançaremos do Senhor o seu perdão. Essa necessidade é urgente. A necessidade de arrependimento, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de buscar o trono da graça e saber que encontraremos nesse trono o Senhor que nos perdoa, de saber que há graça maior em ser alcançado pelo Senhor, conduzido a uma vida de transformação e de arrependimento. Nisso sim há graça maior, em saber que Deus já veio até nós, já se fez homem, já morreu por nós. Nisso sim há graça maior, em saber que Cristo Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados e morreu de uma vez por todas para dizer a todos nós que o nosso pecado foi perdoado e que temos agora acesso ao Senhor que nos perdoa. Nisso há graça maior. Versículos 15 a 20 diz assim: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Percebam que grande final desse texto que a gente acabou de ler. Percebam que coisa bela. João alertando o povo para o dia do Senhor. Uma mensagem escatológica, algo que apontava para o dia do retorno do Cristo,
algo que não chegava tão somente apontando, algo que não apontava tão somente para a vinda desse Cristo, mas também para o dia de sua volta. Percebam que profundidade há nesse texto. Eis que virá aquele que eu não sou digno nem de desamarrar suas correias e suas sandálias. Eis que chegará o dia em que virá sobre nós aqueles que nos batizará com fogo e espírito. Eis que chegará sobre nós aquele que é muito maior do que eu. Eis que chegará sobre nós o Filho de Deus. Eis que virá até nós aquele que é infinito em poder e majestade. Eis que chegará sobre nós aquele que traz em sua mão a pá, que ajuntará para si todo o trigo, que guardará o trigo em seu celeiro. Eis que chegará até nós o Cristo prometido. Eis que chegará até nós o Cristo verdadeiro. Eis que virá até nós o Senhor de nossas almas. Que beleza! Quanta graça há nesse texto. Percebam a grandeza dessas palavras. Chegará, sim, chegará aquele que virá sobre vocês. Eu os batizo com água, tão somente com água para arrependimento de seus pecados. Mas eis que chegará aquele que sobre vocês derramará o seu espírito e os batizará com fogo. Eis que chegará o momento daquele que é muito maior do que eu. Eis que chegará o momento daquele que é superior aos homens e aos anjos. Eis que chegará o momento daquele infinito em majestade que governará o coração de vocês de maneira muito maior e melhor, muito mais majestoso do que qualquer outro ser humano. Eis que chegará o momento do Cristo verdadeiro. Eis que virá até nós o verdadeiro Senhor. Quanta graça nesse texto. João enfatiza que o Cristo que estava a caminho não era o mesmo ser humano como o próprio João. João enfatiza que o Cristo que estava a caminho não era um mero humano, um mero ser vivente desta terra. João enfatiza que aquele que estava a caminho era o próprio Deus, alguém superior, cujo poder é imensurável, é inigualável, cujo poder está acima de qualquer poder humano, cuja autoridade está acima de qualquer autoridade humana, aquele que viria para libertar os oprimidos, aquele que viria para curar os enfermos, aquele que viria para adotar os órfãos, aquele que viria para restituir todas as coisas, todos os seres com o próprio Deus. Há de chegar o momento em que Cristo virá, e Ele é tão grande, tão poderoso, inigualável em poder, que nem mesmo eu sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Não sou digno nem mesmo de me prostrar e desamarrar, tocar os seus pés. Eu não sou digno. Há de chegar o Senhor, há de chegar o Cristo prometido, há de chegar aquele que é maior do que todos os homens, há de chegar aquele que é infinito em poder e majestade. Há de chegar aquele que irá separar o trigo, o joio do trigo, há de separar a palha e o trigo bom, há de guardar o seu trigo em seu celeiro, há de queimar toda a palha que restar com fogo que nunca se apagará. Quanta grandeza nesse Senhor. Quanta graça nisso tudo. Assim como o batismo com água significa o arrependimento, a vinda de Cristo, que batizaria com Espírito e com fogo, é a prova da presença do próprio Deus. O fogo é um símbolo de poder e purificação. João enfatizava que aquele que haveria de vir não viria somente para batizá-los com o Espírito Santo para que fossem convencidos de seu pecado e buscassem o arrependimento. Mas João diria também que esse que haveria de vir os batizaria com fogo para que tivessem suas vidas purificadas e caminhassem em santificação, que passassem pelo processo de santificação até alcançar e vislumbrar a glória de Deus no retorno de Cristo. João enfatiza tudo isso. Ele enfatiza o poder extraordinário daquele que viria, a autoridade inigualável do Cristo prometido, e enfatiza aquilo que somente Deus pode fazer: derramar o seu Espírito sobre pecadores não merecedores, conduzi-los por um processo de santificação, purificá-los com fogo e os guardar em seu celeiro na morada eterna. Aquilo que nenhum ser humano pode fazer, Deus faria. Aquilo que nem mesmo João poderia aplicar naquele povo, João dizia e disse que Cristo faria. Aquele que viria, aquele que é maior do que nós, aquele que é maior do que anjos, o Senhor, o próprio Deus, há de vir até nós. E Ele já veio, Cristo já veio até nós. Deus se fez homem, habitou entre nós, sofreu a cruz, venceu a cruz, ressuscitou e nos reconciliou com Deus. O próprio Cristo,
o próprio Deus. Cristo já veio até nós. A salvação já veio até nossa casa. Cristo veio, o próprio Deus, o Filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. A pá era utilizado para separar a palha do trigo. O que eles faziam com a pá era pegar a pá e jogar para cima tudo aquilo que estava na pá. Porque a semente, o trigo, era mais pesado e ficaria. Já a palha seria levada pelo vento. Em dado momento, essa palha seria queimada e o trigo seria armazenado em um celeiro. Cristo veio para fazer isso conosco. Ele veio para nos sacudir. Ele veio para nos separar. Ele veio para separar o seu povo e levar o seu povo para o seu celeiro na eternidade. Ele veio para alcançar e salvar os que estavam perdidos, os trazendo para perto e os dando uma perspectiva de morada eterna. Cristo veio para fazer isso. Enquanto há aqueles que batizam com água para arrependimento, Cristo veio para nos batizar com o Espírito Santo, nos conduzir em transformação e nos batizar com fogo para a purificação de nossos pecados. Quem será você no dia em que Cristo aparecer e sacudir toda a terra com a sua presença? Quem será você quando Cristo Jesus retornar e vier de grande glória e esplendor, instaurar o seu reino eterno? Quem será você quando a terra for sacudida pela presença do próprio Cristo? Você será o trigo que será armazenado no celeiro eterno? Ou você será a palha que será levada pelo vento e queimada com fogo que nunca se apaga? Quem será você quando Cristo vier e sacudir a terra? Quem será você no momento do retorno glorioso do nosso Cristo? Quem será você quando Cristo Jesus voltar? Você por acaso já se arrependeu? Você já entendeu por acaso a necessidade do arrependimento? Por acaso você já ouviu a mensagem urgente do arrependam-se? Por acaso você já ouviu Cristo Jesus em seu espírito falar a você: arrependam-se, pois o reino dos céus se aproximam? Por acaso você já ouviu a verdade do Senhor que diz: arrependam-se? Por acaso você já ouviu isso? Qual foi sua resposta diante dessa afirmação? O que você respondeu a essa exclamação? O que você disse ao Cordeiro de Deus quando ele disse assim: arrependa-se? O que o seu coração sentiu quando o Espírito Santo de Deus o conduziu a uma vida de transformação? O que foi que você disse ao Senhor quando, no momento de grande devoção, o seu coração se sentiu preenchido pela presença de Deus e foi conduzido a um arrependimento de pecado? O que foi que os seus lábios confessaram ao Senhor? O que foi que o seu coração encontrou nesse Cristo? Por acaso você já ouviu a mensagem de arrependimento? Por acaso você já ouviu a mensagem urgente que Deus diz ao seu povo: arrependam-se? Por acaso você já ouviu isso? O que você disse a essa exclamação? Quem será você quando Cristo voltar e sacudir a terra e separar o trigo da palha? O que você fará naquele momento? Quem será você? Os que o adorarão e estarão com ele na eternidade? Ou aqueles que viverão eternamente afastados de sua glória? Quem será você no momento do retorno de Cristo? Joio ou trigo? Palha ou trigo? Levados pelo vento ou separados pelo próprio Deus? Quem será você quando Cristo voltar e sacudir a terra? Toda palha será queimada, enquanto o trigo será colhido de seus campos e conduzido à presença do Senhor desse campo. Quem será você? Para encerrar a mensagem, antes de orar, quero lembrá-los de um hino muito antigo do cantor cristão, que diz assim: meu amigo, hoje tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Qual decisão você tomará diante da exclamação do próprio Deus? Arrependa-se. Qual será a sua resposta diante disso? E quem será você quando Cristo voltar e sacudir a terra? Quem será você nesse momento? E aqui eu quero fazer um desafio nesse momento. Se há alguém entre nós que entendeu a mensagem e que gostaria de tomar uma decisão de arrependimento diante do Senhor, faça um sinal com um de seus braços. Por acaso há alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão?
Eu não serei chato e não irei insistir. Há alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão? Faça sinal com uma de suas mãos. Não havendo, tudo bem. Há alguém entre nós que gostaria nesse momento de tomar a decisão de se reconciliar com o Senhor porque entende que está muito longe de Deus? Há alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão? Faça sinal com uma de suas mãos. Há alguém entre nós que entendeu a mensagem que gostaria de tomar essa decisão? Não havendo, tudo bem. Oro para que o Senhor sonde o coração de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque a tua verdade vem de encontro ao nosso coração, nos confrontando. Obrigado, Senhor, porque o nosso espírito é confrontado com a tua verdade, porque a nossa alma é consolada com a tua verdade e porque o pecado que há no nosso ser é combatido pela tua verdade. Senhor, obrigado porque tu tens nos lembrado constantemente: arrependam-se, alcancem um perdão divino, se aproximem do Senhor, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Obrigado, Senhor, por nos lembrar de todas essas verdades. Senhor, o que eu te clamo como humilde servo e dependente do Senhor é: sonde os corações daqueles que estão aqui presentes. Que eles sintam o Senhor exclamando no seu coração e o chamando a fazer parte de algo muito maior e muito melhor do que qualquer outra coisa de sua vida. Senhor, no nome de Cristo Jesus, alcance cada coração aqui presente. Traga, ó Pai, confronto às almas, aos corações. Traga, Senhor, paz aos ansiosos. Traga, Senhor, alimento sadio àqueles que estão consumindo mera palha que não nutre. Senhor, que sejamos alimentados por Tua verdade e tão somente por Tua verdade. Senhor, que no nome de Cristo Jesus, pecadores sejam conduzidos até a Tua presença. Senhor, que no nome de Cristo Jesus, pecadores tenham encontro com a verdade, sejam alcançados por Teu Espírito, conduzidos a uma vida de arrependimento e alcance, ó Deus, no dia de Teu retorno, a salvação. Que sejam, Senhor, no nome de Cristo Jesus, separados do joio e levados ao celeiro eterno. Senhor, que no nome de Cristo Jesus não sejamos palhas levadas pelo vento que queimarão por um fogo que nunca se apaga, mas que sejamos, Senhor, aqueles que estarão presentes na eternidade, porque foram trigos colhidos pelo próprio Deus. Senhor, não nos deixe esquecer de que o Senhor é o Deus do campo, de que o campo do nosso coração deve pertencer ao Senhor. Não nos deixe esquecer, ó Pai, que a semente que o Senhor planta em nosso coração deve germinar no tempo certo e no momento certo. Não nos deixe esquecer, ó Pai, que o Senhor rega o nosso coração, de que o Senhor faz crescer em nosso coração a semente da salvação, e de que no momento certo, ó Pai, o Senhor há de nos conduzir até a Tua presença, para que eternamente possamos contemplar a Tua beleza e a Tua santidade. No nome de Cristo Jesus, ó Pai, não nos deixe esquecer de Tuas verdades. Conduza o nosso coração a uma vida de arrependimento. No nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém.